Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista o Bruno Oliveira, diretor da Plano B Marketing. Vamos falar sobre os prêmios conquistados no Camp 2025. A agência ganhou vários prêmios, é sobre isso que a gente vai falar também no programa de hoje. A gente traz ainda informações de como foi a última edição do Assembleia e Você. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas você que está no Oeste, Alto Oeste, você que está no Vale do Açu, Natal, região metropolitana. Hoje o nosso entrevistado, o Bruno Oliveira, vai falar sobre estratégia do marketing político, saber o que está mobilizando os eleitores. A gente vai falar um pouco sobre o Prêmio Camp, né, que aconteceu na semana passada, e o Bruno, a agência Plano B, foram ali vitoriosos também, viu? Mais um exemplo de que no Rio Grande do Norte o marketing político está realmente sendo referência para todo o Brasil. Foram 7 prêmios. O Bruno vai contar daqui a pouquinho mais detalhes com relação a esta premiação. Você de casa participa, manda sua mensagem, interage através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. O nosso Instagram é o @Cenário Político TCM e o nosso WhatsApp é o 988028941. Um forte abraço aqui para o Apolinário Júnior, acompanhando a gente, junto lá com Dona Fátima Cabral. Muito obrigado pela audiência nesta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana, mais um mês, setembro. É o setembro onde as craibeiras ou caraubeiras lá de nós, né, lá de Caraúbas, estão floridas. Então é um mês amarelo, é um mês rosa para o IP rosa ou roxo, né? Então é um mês que a gente vai iniciando já florido, ou seja, com esperança. Essa é uma mensagem que fica para você neste início de setembro. Então, começando mais um mês, e é como eu digo sempre, a cada início de ciclo, é uma oportunidade, uma agenda de oportunidades que se abre para você e, claro, você precisa aproveitar. E no nosso programa de hoje a gente fala sobre eleições 2026 também, tá? Mande a sua pergunta, participe, interaja. Antes de a gente conversar aqui com o Bruno, tem informação, tem notícia. O ministro da Educação cumpriu a agenda aqui em Mossoró. Em comemoração aos 20 anos da federalização da UFESA, o Camilo Santana visitou as instalações da instituição e participou da Assembleia Universitária. Acompanhe. A agenda do ministro da Educação em Mossoró começou com visita às instalações da Universidade Federal Rural do Semiárido. Ao lado da governadora Fátima Bezerra e do reitor Rodrigo Codes, Camilo Santana conheceu laboratórios e projetos científicos desenvolvidos na UFESA. Tenho uma honra de, por exemplo, visitar aqui esse bloco de engenharia. Agora o presidente Lula está colocando mais quase 25 milhões de investimentos pelo PAC, para que o reitor possa ampliar alguns laboratórios, alguns blocos, enfim, melhorar as condições das nossas universidades. A visita foi uma oportunidade de mostrar o potencial da UFESA e estreitar laços com o Ministério da Educação para viabilizar investimentos para a universidade. Reitor e ministro confirmaram a realização de um novo concurso público para técnicos e professores, além da realização de obras através do novo PAC. A abertura de um novo curso de medicina e a criação de um hospital universitário também foram pautas no encontro. Até o final desse ano, um grande concurso a ser anunciado, então isso para nós é muito importante, assim como algumas obras do PAC da ordem de 25 milhões de reais que estão em andamento. Além do ensino superior, Camilo Santana também comentou sobre investimentos na educação básica potiguar, com foco no ensino profissionalizante. O ministro pontuou a parceria com o governo do estado para a instalação de institutos federais e falou sobre a inauguração de novos IFRNs ainda neste ano, com a presença do presidente Lula. O Rio Grande do Norte também está ganhando 3 novas unidades e é uma parceria com a governadora. O governador, inclusive, está
fazendo uma doação dos espaços físicos. Em breve a gente quer trazer o presidente para inaugurar, já para entregar. E o dia foi encerrado com a realização da Assembleia Universitária em comemoração às 2 décadas de mudança da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, a antiga ESAM, em Universidade Federal Rural do Semiárido. Na solenidade, homenagens a personalidades que fizeram a diferença para a UFESA. Nós estamos celebrando 2 décadas da transformação exatamente da Escola Superior de Agricultura de Mossoró em Universidade Federal do Semiárido. Eu particularmente sou tomado até de uma emoção, porque enquanto deputada federal, participei de toda essa trajetória, de toda essa mobilização. Entre os homenageados, José Espínola, que recebeu o título de professor emérito. Um dos primeiros meteorologistas de Mossoró, Espínola se formou pela ESAM e logo após se tornou professor da instituição. Mesmo depois da aposentadoria, segue contribuindo com a universidade. Hoje não se pode falar em meteorologia e climatologia em Mossoró sem citar o meu nome, modesta parte, né? Porque eu praticamente fui o primeiro meteorologista de Mossoró. Tenho orgulho de exercer essa profissão e de ser hoje um servidor público federal aposentado e que continuo prestando serviço. Já a professora Isaura Amélia recebeu a medalha Professor Jerônimo Vantan Rosado Maia, um reconhecimento aos anos de docência, mas principalmente ao trabalho para a fundação da Pinacoteca da Universidade. É muita emoção e é muita alegria e sobretudo pelo nome que ela tem, que é Vantan Rosado. Porque ele teve e eu também tenho o privilégio de trabalhar com o que gosto. Então, a gente que trabalha com o que gosta, isso é o trabalho, é o lazer, é o contentamento, não tem diferença, é a mesma coisa. Homenagens muito importantes aí pelos 20 anos da UFESA. Esse assunto você acompanhou ao vivo, né, com participação da Tiffany na sexta-feira e hoje com a reportagem especial que realmente traz aí mais informações com relação a esta passagem muito importante, né? 20 anos de ESAM, UFESA, essa transição que realmente traz muito desenvolvimento aqui para Mossoró e para o Rio Grande do Norte. Bem, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. A gente vai fazer novamente conexão com Natal, Bruno Oliveira, que é o nosso entrevistado de hoje. Bruno, seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM. Bruno, que é campeão também, viu? É consultor de marketing, cientista político, venceu aí 7 prêmios, é isso mesmo, Bruno, lá no CAMP, né, que é o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Público. E é o Oscar, né, de quem faz marketing político no Brasil. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E como é que você se sente representando o Rio Grande do Norte, Natal, capital, neste importante reconhecimento nacional? Boa noite. Boa noite, boa noite aí todos os meus amigos e queridos conterrâneos aqui moçoroenses. Veja, de fato é uma honraria muito grande a gente receber um prêmio dessa magnitude, né, considerado o Oscar do marketing político brasileiro. A gente teve a oportunidade de disputar em 8 categorias e felizmente fomos agraciados com 7 prêmios. E eu até diria que mais além do que o próprio prêmio, é claro que o reconhecimento nos envaidece, é importante, mas a união do setor é muito importante. Nós temos aí em Mossoró nosso colega, nosso amigo Elito, que também é um grande premiado, participou da premiação, é membro do CAMP, assim como nós. E esse momento do marketing político brasileiro é muito importante, até porque, embora em algumas ocasiões até a gente possa estar em lados opostos, fazendo nosso trabalho de maneira profissional, mas o setor, o segmento, que durante muito tempo foi muito massacrado, muito vinculado a notícias ruins, ele precisava de uma entidade como o CAMP que abraçasse a nossa causa e levasse ao Brasil todo essa coisa, o lado profissional e a importância da comunicação. Você, que é um profissional de comunicação aí, sabe muito bem como é importante a comunicação, não só
nas campanhas políticas como a comunicação governamental. Então, faz parte, por isso que o prêmio se chama Prêmio Camp da Democracia, porque faz parte da democracia levar a informação às pessoas, e nós somos profissionais, acabamos tendo que exercer o nosso papel, e acaba que uma premiação dessa até nos traz um pouco o holofote, mas na verdade a gente gosta mesmo de atuar nos bastidores. Até um tempo, Bruno, vinham as equipes de fora, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros grandes centros, fazer as campanhas aqui, ou quando não passavam o tempo todo, mas iam preparar as equipes. E a gente tem percebido cada vez mais que as agências, os profissionais do Rio Grande do Norte, os profissionais locais estão buscando avançar, né, neste quesito de se comunicar melhor numa campanha política. E qual é o grande diferencial de ter esses profissionais formados a partir daqui, a partir do nosso chão, para fazer a política para o eleitor potiguar? Bom, é um diferencial realmente significativo. Eu vou até te confessar aqui um bastidor. Nós tivemos aqui na capital a oportunidade de fazer a campanha da deputada Natália Bonavides aqui, e foi com essa campanha que nós fomos premiados, entre diversas campanhas de grande porte no país, assim, de grandes cidades, e é um orgulho muito grande poder dizer que nossa equipe era 100% potiguar. E eu vou te confessar um bastidor, porque assim, não foi fácil não, viu? Houve muita pressão, inclusive do próprio partido da deputada, para que outras figuras viessem para cá, meio que daquela forma, cair de paraquedas e tocar a campanha. Mas ela foi muito firme no trabalho que a gente já faz com ela, desde o mandato dela de vereadora. Então ela foi muito firme em nos confiar essa missão, juntamente com a equipe, assim, muito espetacular. Eu não tenho nem como dizer o quanto essa equipe foi importante para ajudar. A gente, às vezes, acaba tendo que atuar na estratégia, dar uma linha, mas se a equipe não compra a ideia, e se, obviamente, os candidatos não compram a nossa ideia, a gente acaba tendo mais dificuldade. Mas foi uma campanha muito boa. Já tive a oportunidade de participar de campanhas de grande porte aqui no estado desde 2010, né? Já atuando em campanha de governo, Senado, mas essa foi uma campanha particularmente especial, até porque partimos de um cenário muito adverso, e quando eu estava lá em São Paulo recebendo o prêmio, eu me vi do lado o pessoal que fez o marketing da campanha de Ricardo Nunes, do outro o pessoal que fez a campanha de Boulos, daqui a pouco estou no palco o pessoal que fez a campanha em Maceió, JHC, daqui a pouco estou do lado do pessoal que fez a campanha em Porto Alegre, de Juliana Brizola. Então, assim, nomes consagrados já do marketing político nacional, e a gente, vou dizer, a gente não faz feio não, viu? O marketing nordestino, de maneira geral, e potiguar tem se destacado. Aqui na Paraíba temos vários colegas também, Ceará, Pernambuco, Bahia já é um celeiro, mas todo o Nordeste atua de maneira muito forte no marketing político brasileiro, e isso está se confirmando cada vez mais, o que é muito bom, né? Muito bom para todos nós. Antes de a gente voltar aqui o nosso bate-papo, tem informação. Vamos trazer notícias sobre aumento da população do Rio Grande do Norte. Os dados, né, que você vai acompanhar agora foram divulgados pelo IBGE e são referentes à pesquisa de estimativas da população para 2025. Nossas equipes produziram uma reportagem especial sobre o assunto. Acompanhe. Atualmente, 3.455.236 pessoas vivem no Rio Grande do Norte. É o que revelam os números da estimativa da população para 2025, divulgados pelo IBGE. A pesquisa mostra crescimento da população. O segundo município mais populoso do Rio Grande do Norte continua sendo Mossoró, com mais de 278 mil residentes. Um crescimento tímido, porém considerável. Já Natal, a capital do estado, caminhou em sentido contrário. Mossoró está por volta de 278.400 habitantes, o que é um
um número 0,2% maior do que o do ano passado, né? Um crescimento, digamos, tímido, mas que aparentemente reflete esse novo momento que Mossoró enfrenta, que é de crescer, mas a um ritmo mais lento do que ele crescia nas décadas passadas. E pela primeira vez aqui no Rio Grande do Norte aconteceu uma situação inédita, que é o decréscimo populacional da capital. Isso foi visto em 5 capitais do Brasil. É um fenômeno inédito que Natal, por exemplo, perdeu habitantes em relação ao ano anterior. A queda populacional em capitais como Natal é uma novidade das estimativas de 2025. O estudo mostra que Natal teve a segunda maior queda populacional entre as capitais do Brasil, com menos 0,14%. A população estimada para a capital potiguar foi de 784.249 pessoas, 1.179 residentes a menos que no ano passado. De acordo com o relatório, depois de Mossoró, na segunda posição, os municípios mais populosos que também registraram crescimento aparecem da seguinte forma: Parnamirim, com 271.713 habitantes, São Gonçalo do Amarante, com 124.495 moradores, Macaíba, com 87.056 e Ceará-Mirim, com 83.543 residentes. No Alto Oeste, a cidade de Apodi também seguiu a tendência de crescimento populacional. Já o município de Apodi tinha 36.093 habitantes no último censo de 2022. Referente a este ano de 2025, a estimativa feita pelo IBGE aponta para 37.486 habitantes, um crescimento nos 3 anos de cerca de 1.393 pessoas. Já em Açu, a realidade é outra. Houve queda do número de habitantes. De acordo com o IBGE, em Açu, o censo de 2022 registrava 59.496 habitantes. Em 2025, a população estimada é de 59.099 pessoas, uma redução de 397. As informações coletadas durante o estudo apresentado pelo IBGE são utilizadas como base para indicadores econômicos e sociodemográficos e ainda repercutem no modo de vida dos brasileiros. O Rio Grande do Norte ele realmente teve um comportamento parecido com o do Brasil, com a redução das pequenas cidades. Para eu ter ideia, quase metade das cidades do Brasil com até 20 mil habitantes perderam população. E aqui no Rio Grande do Norte, muitos municípios também apresentaram esse mesmo comportamento. O Tribunal de Contas da União pega esse dado e faz o rateio, calcula qual é o rateio da divisão do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Ou seja, isso vai impactar diretamente nos cofres públicos. E além do FPM e do FPE, algumas verbas são calculadas de acordo com o que chamamos de per capita, né? De acordo com a quantidade de habitantes do município, como verbas para saúde e educação, principalmente. E os dados que eles são utilizados são os dados oficiais. Quais são esses? São esses dados que o IBGE publica todos os anos. Ou seja, esse resultado impacta sim nos cofres públicos em termos de verbas, seja pelo Fundo de Participação dos Municípios, Estados e verbas para saúde e educação. Parabéns aí ao pessoal pela reportagem. Eu faço aqui uma observação com relação à população de Mossoró, né, e de Parnamirim, porque Mossoró, meu amigo, só está numa diferença aqui, eu separei esses dados, de 6.874 habitantes. Essa é a diferença entre a população de Parnamirim e de Mossoró. Então, Parnamirim está avançando e olhe se não passar aqui a capital do semiárido e se transformar na segunda mais populosa cidade do RN. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o Bruno Oliveira. Bruno, falando sobre envolve também população, envolve engajamento, e você publicou recentemente um texto lá no Agora RN falando justamente sobre
essa questão que vai para convencer o eleitor, mas convencer o eleitor para sair de casa para votar. O engajamento nas redes sociais acontece, mas para sair de casa e votar, aí já é um outro tipo de convencimento. Você acha que isso pode ser aí a atuada para 2026? Em que pese a polarização que o país vive acabar dando, de certa maneira, um estímulo extra para as pessoas se engajarem, no geral, os números mostram que ainda há um percentual significativo de pessoas que se abstêm de votar. Simplesmente elas não saem de casa para ir votar. E esse é um percentual significativo a tal ponto que pode, principalmente em campanhas acirradas, pode fazer muita diferença no resultado. Claro, há um número histórico aí de ausências. Apesar do voto ser obrigatório no país, as penalizações não são restritivas. As pessoas que não querem se engajar acham melhor nem ir votar, arrumam outra atividade ali para o domingo da eleição, mas a mobilização, o engajamento, a mensagem ser bem transmitida, é claro que continua e continuará sendo importante. Agora, mobilizar as pessoas, fazer as pessoas saírem de casa, se moverem para aquele ato, né? E eu não diria só o ato de votar, mas o ato de se engajar mesmo na campanha. Foi uma coisa que, por exemplo, aqui em Natal, a gente via em eleições passadas, campanhas muito frias. Eu que fui meio que moldado assim, fazendo campanha no interior, sempre achava estranho como Natal não se engajava tanto nas campanhas. Basta ver os números. Antes dessa eleição de 2024, só havia tido segundo turno aqui em 2012. Então veja, as eleições, e o grupo que está no poder, inclusive, está no poder há mais de 20 anos. Então isso mostra uma certa acomodação da população. E aí, o que a gente precisava fazer enquanto estratégia, porque assim, é claro que a comunicação é importante, mas traçar uma linha estratégica é fundamental. Na nossa linha estratégica estava a mobilização. E isso se conseguiu desenvolver. Esse ano, em 2024, a campanha foi... Uma das coisas que chamou a atenção na campanha foi exatamente o engajamento. Grandes mobilizações, comícios e coisas que há muito tempo não se via aqui na capital. Bruno, a gente separou aqui um material que você publicou lá no Instagram e mostra justamente isso, essa mobilização que sai das telas e vai para as ruas. E a gente separou aqui, vamos acompanhar e aí a gente comenta quando a gente voltar aqui. A alegria vem aí, caminhando no meio do povo. A alegria vem aí, uma estrela nos guia, com brilho de um mundo novo. A alegria vem aí, caminhando no meio do povo. A alegria vem aí, uma estrela nos guia, com brilho de um mundo novo. Bruno, esse material aí é só um trecho, né, do que vocês conseguiram fazer lá na capital, que os institutos de pesquisa também tiveram dificuldade, né, de fazer essa avaliação. E como é esse trabalho de poder levar essa emoção? Porque a gente percebe que tem uma emoção diferente também aí neste conteúdo. Você veja que o conteúdo mostra exatamente o que eu vim falando, o engajamento das pessoas, né? A campanha de Natália aqui foi uma campanha essencialmente de rua. Até para gravar o programa de televisão a gente usou pouquíssimo estúdio. Era uma linha que a gente traçou desde o início da campanha, porque ela, obviamente, é uma candidata jovem, dinâmica, precisava se apresentar dessa maneira. E assim foi, a campanha andou todos os bairros, todos os lugares da cidade e criou realmente uma conexão muito importante. A gente conseguiu realmente, assim, surpreendendo muita gente, mas não a nós conseguimos
de fato, a campanha começou, nós tínhamos em torno de 11%. Natália foi para o segundo turno com em torno de 28% e terminou a eleição com 44%. Mesmo com uma desaprovação significativa da governadora Fátima e do uso da estrutura da prefeitura, enfim, o candidato do prefeito, que terminou sendo eleito, com a campanha daquela linha mais tradicional, assim, com apoio de vereadores e tal, o uso de estrutura muito grande. Mas o nosso feito não se diminui por isso. Apesar da vitória não ter vindo, o PT nunca venceu aqui na capital, então isso é um dado importante. E fazia 28 anos que o PT não ia ao segundo turno. A última vez tinha sido em 1996, com a atual governadora Fátima Bezerra, na época disputou contra a Vilma de Faria. Então, o feito de Natália esse ano foi um feito muito importante. Claro que ela é uma figura espetacular, estudiosa, dinâmica, inteligente, fez questão de participar ponto a ponto ali da criação da sua proposta, do seu plano de governo, estudava muito, ela estuda muito a cidade e isso tudo nos ajudou bastante, mas de fato, inclusive por uma coincidência, o nosso colega que estava aqui fazendo a campanha de Carlos Eduardo, que acabou não indo ao segundo turno, estava fazendo a campanha de JHC em Maceió e nós disputamos aqui, nós tivemos a oportunidade de ganhar e de ir para o segundo turno e nos encontramos, ele é colega do campo também, e nos encontramos no prêmio onde ele também esteve disputando em algumas categorias conosco. Isso foi inusitado, foi interessante, a gente bateu um papo lá, mas é legal, como eu disse, existe esse intercâmbio e essa conversa entre nós que somos profissionais. Agora a gente vai falar sobre 2026, viu, neste terceiro bloco. Mas antes, tem informação. Quinta e sexta-feira da semana passada, o projeto Assembleia e Você aconteceu em Guamaré. Promovido pela Assembleia Legislativa, aqui do Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura Municipal, desembarcou no centro da cidade para 2 dias de muitos cuidados, cidadania e acolhimento. A escola da Assembleia lançou o projeto Eu e o Meu Futuro, direcionado a jovens do ensino médio com orientações sobre escolhas profissionais. Acompanhe a reportagem da TV Assembleia. O segundo dia do Assembleia e Você foi bastante movimentado. Nas primeiras horas da manhã, já tinha gente garantindo documentação importante. Jean perdeu todos os documentos e aproveitou o evento para tirar a carteira de identidade. Eu andando de moto pelas ruas, eu passei pelo quebra-mola, a carteira subiu, eu não percebi e acabei perdendo meu documento. E fiquei feliz com a equipe que se disponibiliza a fazer essas coisas para quem está precisando, né? Para quem está precisando da documentação, para fazer alguma atividade, para trabalhar. Já o agricultor Márcio Gomes trouxe a família inteira para garantir a documentação. Vem minha esposa, vem meus filhos, também fiz e estou satisfeito com o atendimento do pessoal. Estou muito satisfeito com o atendimento das pessoas aqui, receberam nós super bem, né? Atendimento rápido. O Assembleia e Você também teve programação fora da estrutura montada ao lado do Rio Aratuá. Na Escola Estadual Monsenhor Joaquim Honório, a Escola da Assembleia Legislativa estreou o projeto Eu e o Meu Futuro, voltado para jovens que estão no ensino médio. Nesse itinerário acadêmico, a Assembleia Legislativa vem a contribuir com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, com o aprimoramento de habilidades socioemocionais, tanto no ambiente social, pessoal e profissional, a fim de promover o desenvolvimento do Rio Grande do Norte a partir de estudantes com um olhar mais crítico, com a melhor habilidade para se inserir no mercado de trabalho. A formação passada aos alunos apresenta de forma prática como decidir e construir uma carreira profissional. Eu achei muito interessante porque vai nos ajudar a identificar com a profissão. Tipo, a gente tiver com dúvida em que a gente quer ser, já está nos ajudando. Tem muita gente lá na sala, eu inclusive, que me identifico com 2 profissões, que é maquiagem e advogado. Então, vai me ajudar a escolher qual vai ser o melhor para o meu futuro, que eu vou me identificar, para não ter um trabalho frustrante, né, futuramente. No momento que eu escolhi, não sei se lá na frente, né, porque a gente pode mudar de opinião, eu escolhi a fisioterapia,
Mas, mesmo assim, ainda tem outras áreas que sempre eu vou continuar gostando, né? Que vai estar ali como opção também, caso a fisioterapia não dê certo para mim no futuro. Porque é sobre isso, a gente vai experimentando várias e várias coisas. Se não der certo, a gente pode seguir em outras até a gente se encontrar no que a gente realmente se encaixa, no que a gente realmente gosta. O Assembleia e Você também teve programação na Câmara Municipal de Guamaré. Uma sessão solene marcou a instalação da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado. Estamos aqui com muita alegria, né? Porque é mais uma cidade, um município que ganha a Procuradoria Especial aqui da Mulher, e muito importante para a cidade toda, porque é uma rede de apoio para as mulheres que se tem falado cada vez mais. E o nosso trabalho, né, com a Procuradora Especial da Assembleia, que é a deputada estadual Cristiane Dantas, juntamente com o nosso presidente Ezequiel, tem feito esse trabalho com muito carinho. A proposição da sessão solene foi da única vereadora de Guamaré, Eliane Guedes. Ela também será a procuradora da mulher no município. Também, na ocasião, uma sala lilás foi inaugurada na Câmara Municipal da cidade. O espaço será de acolhimento e escuta para todas as mulheres. A gente vai disponibilizar um número de WhatsApp, que vai ser o Zap Mulher, onde elas poderão fazer agendamento de forma muito discreta, né, onde vai ter um atendimento com a advogada, a doutora Sibila, né, que é a nossa coordenadora. Vamos ter também, além de mim, a procuradora, temos 2 adjuntas que também vão estar aqui todos os dias para acolher, para recepcionar, para orientar e encaminhar também para os profissionais, assistente social e psicólogo, que também vamos ter aqui para oferecer esse serviço de escuta. Também dentro da programação, a delegada Sheila Freitas realizou uma formação voltada para as mulheres. Essa mulher aqui, ela vai primeiro ser acolhida, que é o que a mulher vítima de violência precisa inicialmente. Depois do acolhimento, é dado a ela toda a condição dela romper aquele ciclo de violência, né? A mulher precisa se enxergar como vítima da violência para, a partir de então, ela poder quebrar esse ciclo e ter uma vida nova. Importante. Hoje, Campo Redondo recebe o Assembleia e Você. Hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira. Bem, vamos voltar à nossa conversa com Bruno Oliveira, diretor da agência Plano B. Bruno, com relação a essa campanha que você falou de 2024, você dizia que lá sempre as campanhas eram mais frias e mudou, né? A partir aí desse trabalho que vocês fizeram na capital. Você acha que a próxima campanha vai vir também nessa pegada, vai vir diferente também, vai vir justamente com esses temperos, esses molhos aí que vocês acrescentaram nessa disputa? Eu acho que o contexto influencia muito, né? Aqui nós tínhamos um contexto que, de alguma maneira, com a candidatura de Natália, acabou favorecendo esse aquecimento maior. O cenário estadual ainda está um pouco aberto, um pouco indefinido, apesar de nós termos aí o pré-candidato, né, o prefeito Alisson de Mossoró, despontando em todas as pesquisas com uma certa tranquilidade. Mas só quando chegar mais perto que a gente vai conseguir entender, até porque eu acho que a eleição estadual, diferente da eleição municipal, ela acaba sofrendo ainda mais influência do cenário nacional, até porque a eleição também de presidente da República. Então, isso acaba tendo influência. Nós estamos num estado que é lulista, naturalmente lulista, então isso pode ter uma influência, mas é cedo para cravar qualquer coisa, para dizer qualquer coisa, mas nós temos aí um caminho a percorrer e aguardar o que vai acontecer, porque a coisa termina sendo mais quente no noticiário do que na ponta, né, na vida da população. Mas eu acho que é cedo ainda para dizer. O fato é que o perfil dos candidatos acaba tendo também influência sobre isso, né? E a gente sabe que o prefeito Alisson tem esse perfil mais popular e acaba que isso pode ter influência sim, não tenho dúvida. Bruno, além do digital, né? Além dessa questão que a gente falou, né? Das estratégias voltadas ali para as redes sociais, você falava também sobre o corpo a corpo, né? Que é muito importante. Inclusive, você destacou lá no seu texto também. Mas como é que é possível de se trabalhar
essa situação que você coloca agora, dentro da direita e esquerda, o bolsonarismo e o lulismo, dentro de um pertencimento, porque hoje, ao que parece, o eleitor ele está buscando se identificar mais ideologicamente com o seu candidato. Como é que se trabalha isto, né? Seja no marketing ou nessa campanha direta, né, de propostas? Então, depende um pouco, porque no caso, veja, na eleição municipal, os problemas reais, os problemas do dia a dia da população, eles têm muito peso. Então, aqui, por exemplo, a gente pode dizer que em 2024 nós praticamente pautamos toda a campanha. Os assuntos que nós levantamos no programa eleitoral e na campanha como um todo acabaram reverberando e os adversários, inclusive, tendo que responder, né? Nós falamos sobre creches, nós falamos sobre transporte público, nós falamos sobre alagamento, quer dizer, saúde, temas que são cotidianos, né? E que os municípios têm uma forte atuação. Essa linha estratégica que foi definida antes da pré-campanha, e aí você obviamente precisa criar uma estrutura, uma condição de chegar na ponta. Aqui nós tivemos, por exemplo, um candidato a vice aqui, que era o ex-vereador Milcley Leite, que é de uma região muito populosa aqui, que é a zona norte da capital. Então isso também ajudou e também foi estratégico. Numa eleição estadual, onde os temas são um pouco mais amplos, pode ser que o cenário nacional tenha mais influência. Então a gente precisa aguardar para ver como vai se posicionar, mas em algum momento as pessoas vão chegar para o prefeito Alisson, por exemplo, e perguntar quem é o seu candidato a presidente. É possível que isso aconteça, né? Naturalmente, por outro lado, o candidato da situação, o candidato da governadora, naturalmente vai querer dizer: o candidato de Lula sou eu, né? Então, o cenário se monta mais ou menos dessa maneira, e meio que vinculado, dependente um pouco do que vai acontecer na eleição nacional. Isso é um fenômeno que passou a acontecer mais de 2018 para cá, tá? Antes das eleições de 2018, existia uma certa separação, assim, o vínculo não era tão forte, né? Mas a partir de 2018 a coisa ficou, o cenário nacional passou a ter mais influência no local. Bruno, o nosso tempo infelizmente é muito curto, né? A gente não tem mais muitos minutos, mas tem uma pergunta muito importante que eu gostaria de fazer, que é sobre inteligência artificial. Vem aí uma eleição que todo o Estado o eleitor de todo o Estado vai comentar, né? Vai buscar saber. Mas a inteligência artificial poderá produzir áudios, vídeos de um certo candidato. As agências estarão mais próximas das consultorias jurídicas para tentar evitar fake news, para tentar evitar algumas peças aí para, no caso, tentar, né, atacar a adversária e vice-versa? Sim, é uma preocupação que nós temos. Inclusive, enquanto associação, o CAMP atuou junto ao TSE na eleição passada, e nós conseguimos colocar na resolução a proibição de deepfake. O que é deepfake? É exatamente você pegar uma imagem de alguém e colocar uma voz lá que não é a pessoa. A inteligência artificial faz isso, né? Então isso já foi um avanço, mas é claro que a coisa pode sair do controle, porque os mecanismos são muito restritos. Existe todo um debate, toda uma discussão sobre a regulação das plataformas, porque basicamente é através delas que esse tipo de conteúdo é disseminado, e eu espero que inclusive esse debate avance. Ainda há tempo de, nas eleições do ano que vem, a gente ter algum controle maior. Mas é fato que a inteligência artificial veio para ficar, a gente já usa no nosso dia a dia normalmente nas agências, mas se for, como diz o outro, se for usado para o mal, aí é muito perigoso. Bruno Oliveira, Plano B, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, vai ter que voltar outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos. Conte comigo, é um grande prazer. Quero mandar um abraço aí para todos os moçorenses, um abraço aí para Hélito aí
da 2HC. Um detalhe importante que a gente não pode deixar passar despercebido. Melhor campanha para prefeito em cidades em menos de 200 mil habitantes, 2HC venceu o prêmio Ouro. E acima de 200 mil habitantes, nós ficamos em segundo lugar. Então isso é muito significativo para o nosso estado. Perdemos apenas para a campanha de Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Então é muito significativo e é muito, nos alegra bastante ver esse Rio Grande do Norte em destaque no marketing político. Muito bom, seja sempre bem-vindo, Bruno, parabéns, a gente está aqui sempre também à disposição. A você de casa, muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã, um abraço.